Hoje eu falarei sobre um autor que, ao lado de Diógenes e Michel Onfray, é um dos que eu mais gosto, e também um dos mais polêmicos, um daqueles autores que a maioria da população religiosa gosta de deixar de lado, que é o Marquês de Sade. O mesmo Sade, que foi preso na Bastilha, depois foi preso no Hospício de Vincennes, quase foi enforcado na Revolução Francesa, e que é autor de contos libertinos, contos pornográficos. Mas ele, na verdade, ele é um filósofo. É um literato, sim, mas é um filósofo. E seria até um erro dizer que, na verdade, não se trata de um filósofo porque ele escreve literatura. Ora, Parmênides escreveu em poesias, Lucrécio escreveu em poesias, Homero escreveu em poesias, não são contos. Então seria, na verdade, um erro dizer que Sade não é um filósofo, quando, na verdade, o que nós temos são esquemas literários diferentes com o objetivo de traduzir ou de levar a reflexão filosófica que o autor se pretende. E ele tem vários livros. E vocês podem procurar depois com calma esses livros todos. E são livros para quem não gosta muito dessa literatura pornográfica, mas é interessante, é bom não ler, mas de qualquer forma é bom não ficar preso ao que existe de pornográfico na literatura, mas entender o que existe por trás da pornografia e utilizar a pornografia e o conto erótico como um instrumental para que você possa entender a filosofia e a crítica social dele. A pornografia surge como crítica social. Então ele cria o Castelo de Cynic, onde talvez o Castelo de Cynic seja uma reprodução do castelo dele, o Castelo de Lacoste, que hoje existem apenas ruínas. O Castelo de Cynic é apenas uma confabulação literária, onde se reúnem vários libertinos para fazer toda sorte de crimes. Agora, é interessante vocês perceberem que tipo de crime e que tipo de personagens ele cria, que habitam esse castelo e que habitam uma sociedade secreta, uma sociedade dos amigos do crime. E que crimes são esses? Ele vai narrar, por exemplo, a fim de adentrar nessa sociedade, você passa a aspirante, que nos livros dele se chama Juliette, ela vai passar por um questionário, um rito de introdução para que ela possa adentrar nessa sociedade, na sociedade dos libertinos, a sociedade dos amigos do crime. Então eu vou ler para vocês, vagarosamente, esse questionário que ela vai ser submetida, para que nós possamos fazer algumas reflexões no final da leitura. O presidente eu estou tirando desse livro Ciranda dos Libertinos. O presidente da Sociedade dos Amigos do Crime fará então essa interrogatória a Julieta. E ele dirá assim: você promete viver eternamente os maiores excessos da libertinagem? Julieta: eu juro. Todas as ações luxuriantes, mesmo as mais execráveis, parecem-lhe simples e naturais? Julieta: veja todas como indiferentes aos meus olhos. Presidente: você as cometeria todas ao menor desejo de suas paixões? Sim, todas. Juro estar plenamente de acordo com tudo que foi lido por sua madrinha no estatuto de nossa sociedade, e você se submeterá às penas impostas por estes estatutos, caso se torne refratária.
Julieta, juro e prometo tudo o que está contido neste artigo. O presidente continua. Você é casada? Não. O presidente, você é virgem? Não. O presidente, já foi enrabada? Julieta, muitas vezes. O presidente, fudida pela boca? Julieta, com frequência. Chicoteada? Às vezes. Como se chama? Julieta. Sua idade? 18 anos. Masturba-se com mulheres? Com frequência. Cometeu crimes? Diversos. Atentou contra a vida de seus semelhantes? Sim. Promete viver sempre nos mesmos erros? Prometo. Então, nesse momento, novos aplausos são ouvidos. O presidente continua. Você trará à sociedade todos os que lhe são próximos por laços de sangue? Sim. Jura jamais trair os segredos da sociedade? Juro. Promete a mais absoluta complacência em todos os caprichos, em todas as fantasias lúbricas dos membros da sociedade? Prometo. A quem prefere, os homens ou as mulheres? Prefiro muito mais as mulheres para me masturbar e infinitamente mais homens para me fuder. Nesse momento, todos riem da resposta dela. O presidente continua, então. Você gosta do chicote? Gosto tanto de aplicar quanto de receber. Dentre os gozos que são proporcionados a uma mulher, qual prefere? A foda da xota ou a da sodomia? Por vezes me dei mal com os homens, que me fudia a buceta, mas jamais com que me enrabava. O presidente continua. O que você pensa das volúpias da boca? Julieta, idolatro-as. Gosta de ser chupada? Julieta, infinitamente. Presidente, você chupa bem os outros? Bem suavemente. Presidente, então, chupa paus com prazer? Julieta, e engulo a porra. Presidente, fez filhos? Jamais. Promete abster-se disso? O mais que puder. Então você detesta a progenitura? Abomino-a. Se ficasse grávida, teria coragem de abortar? Seguramente. Sua madrinha está munida da soma que você deve pagar antes de ser aceita? Sim. Você é rica? Imensamente. Fez boas obras? Eu as odeio. Não se entregou a nenhum ato religioso desde a infância? A nenhum. Termina aqui esse inquérito que é feito pelo presidente da Sociedade dos Amigos do Crime, a Julieta, e que, segundo Sade, é o que conta na literatura. Isso é literatura, tá, gente? Não se esqueça de que isso é literatura. Ficção. Então ela passa por esse interrogatório e esse diálogo ele é muito interessante em muitos sentidos. Ele é uma, na verdade, é porque o que acontece é que geralmente as pessoas, e eu já vi isso muitas vezes acontecer, as pessoas vão interpretar Sade como se ele estivesse fazendo uma apologia disso tudo. Então, o que Sade vai fazer na visão desse ramo hermenêutico é entender como se ele estivesse defendendo o estupro, o assassinato, como se ele estivesse defendendo a sodomização, mas é necessário que você compreenda as circunstâncias em que isso foi escrito. Muitas das coisas que Sade escreve é no momento em que ele está preso, ou na Bastilha,
ou em Vincennes, no manicômio de Vincennes, um pouco antes ainda da Revolução Francesa. Então, em que sociedade existia no momento em que Sade começa a escrever essas coisas? Como era a sociedade? Estamos falando do final do século XVIII. Uma sociedade ainda de Luís XVI, uma sociedade ainda marcada pelo autoritarismo da Igreja, uma sociedade ainda marcada por fortes tensões entre um Estado religioso, monárquico, e um Estado que imensamente luta para questionar a autoridade da Igreja e a autoridade do Estado. Então, nesse momento, vários autores vão surgir, né? Autores libertários. Nesse momento vai surgir Diderot, nesse momento vai surgir Holbach. E é nesse sentido que você deve entender a literatura sadiana, como uma crítica à sociedade da época. Uma crítica à sociedade religiosa e à sociedade monárquica que regia e que comandava tudo. Então, nesse diálogo, cada pergunta que o presidente da Sociedade dos Amigos do Crime faz a Julieta, na verdade, ele está reforçando que ela não vai se aderir a princípios que, na verdade, são religiosos e que são defendidos pelo Estado. Quando ela fala, ele pergunta, por exemplo, deixa eu voltar aqui para não perder, prefiro muito mais as mulheres para me masturbar e infinitamente mais os homens para me fuder. Então, quando você começa a pensar isso, você começa assim, as mulheres para me masturbar, então está fazendo alusão à homossexualidade, que era crime. Então, quando ela diz que prefere muito mais as mulheres para se masturbar, o que ela está fazendo é uma crítica à sociedade religiosa, aos princípios religiosos que adentram o Estado. Quando você gosta de ser chupado, você chupa bem os outros, bem infinitamente, você faria aborto? Sim, faria, seguramente. Por quê? Porque o aborto é crime. Ainda hoje, aqui no Brasil, salvo o caso de anencefalia ou malformação, aborto ainda é crime. Então você veja que em algumas circunstâncias, a moral que Sade denuncia na sociedade do século XVIII da França ainda se reproduz no Brasil de atualmente. Porque ainda atualmente você vai encontrar ainda, por exemplo, deputados que na época de Eduardo Cunha, ainda no final de Temer, e ainda agora em Bolsonaro, ainda existem deputados religiosos que vão defender uma teocracia, que vão, por exemplo, dizer que todas as leis deveriam passar por uma comissão de religiosos para que fossem aprovados. Se passar por essa comissão, continua a tramitação, mas primeiro tem que passar pela comissão religiosa. Quem defendeu isso? O deputado, pastor Eduardo Campos. Eduardo Campos, não, é João Campos, se não me engano, é João Campos. Então isso ainda existe no Brasil. Ora, bora, mas estamos falando de um período que ainda é anterior à Revolução Francesa. Ele continua. Você é fudida pela boca? Sim, com frequência. Chicoteada? Sim. Idade, 18 anos. Você cometeria todos esses excessos das paixões? Sim, seguramente. Porque cometer esses excessos, na verdade, significa, na verdade, uma crítica, uma outra crítica que se faz a essa ideia da santificação que a religião traz. A religião monoteísta, né? A cristã. Embora os islâmicos também e outras religiões também, mas especialmente, como vai dizer Michel Onfray, o monoteísmo. Então, essa crítica, ela se fundamenta no refúgio, na fuga dessa santificação,
de que o corpo tem que ser puro, o corpo tem que ser santo, o corpo tem que ser um receptáculo do Espírito Santo. Então, na medida que você se submete aos prazeres da libertinagem, você se submete aos ditames dos amigos do crime, você meio que adentra, mas não é que você devesse se adentrar, você faz uma crítica religiosa, uma crítica à religião. E é por isso que ele fala, por exemplo, da sodomia. Vocês se lembram, sodomia era e desviantes, né? Sodomia, desviantes eram palavras que existiam até há pouco tempo no Código Criminal Brasileiro. Eles falavam sodomia no sentido de práticas sexuais homoeróticas. Submeter a práticas homossexuais, muito mais a penetração do que a própria afetividade, era crime. E muitos países ainda é crime atualmente. Volta e meia a gente vê na internet, especialmente no mundo árabe, pessoas que são mortas, da pena de morte, isso em alguns países. Aqui no Brasil, embora não dê morte, muitas pessoas ainda morrem por esses mesmos costumes religiosos. A sodomia. Os desviantes, aqueles que desviam do caminho natural determinado por Deus. E o caminho natural determinado por Deus é a monogamia no estilo patriarcal. Submissão da mulher, submissão dos filhos às ordens do pai, que é o chefe da família. E esse modelo patriarcal que é o defendido pela monogamia. Estou falando em termos gerais, né? Não estou falando em termos específicos, porque existem, por exemplo, várias exceções. Você pensa, por exemplo, em teologia da libertação, você foge completamente disso. Mas em termos gerais, é dessa forma que funciona ainda hoje, embora Sade escrevesse muitas dessas coisas ainda um pouco antes da Revolução Francesa. 1789, Revolução Francesa. É estranho como essa crítica ela se dê de uma forma ainda presente. E eu acho que é nesse sentido que a gente deve interpretar Sade. Não como alguém que esteja dizendo que você deve ser um criminoso, que você deve... Mas criminoso em que sentido? Criminoso no sentido de você praticar um crime contra a religião, que consequentemente são os mesmos crimes contra o Estado, porque religião e Estado se fundem. Você ainda hoje vai num tribunal, se for numa audiência, você vai ter lá uma cruz. É como se Deus estivesse regendo as leis. As leis, na verdade, embora o Estado, a Constituição diga que o Estado seja laico, mas as pessoas não são ateias. As pessoas, muitas delas, possuem religião, e você encontra, por exemplo, em muitas leis, reflexos de uma religiosidade ainda escondida sob um véu de laicidade, o que não é verdade. Sade tem uma hora que ele vai dizer assim, num outro escrito, só para que vocês possam perceber como na verdade, isso não se trata de uma apologia, isso é uma crítica. Tanto é que Sade vai dizer assim, nada contém a libertinagem, e é muito verdade. Ele diz, o único modo verdadeiro de estender e multiplicar seus desejos é impondo-lhes limites. Ou seja, Sade ele diz que na filosofia dele, na filosofia libertina, a única forma que você tem para conter o desejo é impor limite aos desejos. Mas essa é uma outra história que eu vou contar no outro vídeo, já contei um pouco no vídeo anterior, posso até deixar o link aqui,
Mas o objetivo principal agora é apenas mostrar Sade como autor literato, certamente, mas também um filósofo que critica a sociedade do seu tempo. Não deixe de seguir o nosso vídeo, compartilhe à vontade, sigam nossa página no Facebook e nosso blog, Portal Vered, blogspot.com. Nos encontramos por aí e até a próxima.